Você já parou para pensar que às vezes, a escuridão pode estar escondida exatamente onde menos esperamos? Que ela pode se disfarçar até dentro da igreja, usando o nome de Deus para manter as pessoas presas? Agora escuta o que eu vivi do outro lado da vida. Meu nome é Helena, tenho 47 anos. Antes de tudo, quero te pedir algo simples. Só me escuta até o fim, tá? Porque se você já se ajoelhou chorando, jejuou esperando por um sinal, ou sentiu que mesmo fazendo tudo certo, nada na sua vida andava, então talvez essa história seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Não tô aqui para pregar ou convencer ninguém. Só quero dividir algo que vivi. Algo tão intenso, tão fora do comum, que às vezes até eu me pergunto se foi real. Mas eu sei que foi, porque naquele dia, eu morri, de verdade. E o que veio depois mudou tudo. Desde criança, a fé sempre esteve presente na minha vida. Cresci num lar cristão bem tradicional. Minha mãe me levava para a igreja como quem leva filho para a escola. Era rotina, era regra. E eu cresci acreditando na ideia de que se eu fosse fiel, Deus cuidaria de tudo. Levei isso a sério. Fiz jejum, campanhas, entreguei dízimo mesmo com a conta de luz prestes a ser cortada. Era aquela cristã que estava sempre ali, ajudando, cantando no louvor, orando pelos outros. Quantas vezes entrei na igreja quebrada por dentro, mas botei um sorriso no rosto porque aprendi que crente forte não reclama, só confia. Só que com o tempo, tudo foi pesando, e muito. Quanto mais eu tentava, mais a vida me apertava. Era como correr numa esteira, esforço demais, resultado nenhum. O dinheiro mal dava pro básico, a geladeira quase sempre vazia, e sempre aparecia algum problema. Era como viver sempre devendo 2 passos à vida. Mas eu seguia, porque diziam, a vitória tá chegando. Só espera. E eu esperava. Não por interesse, mas porque meu coração era sincero. Acordava cedo para orar, trabalhava o dia inteiro, cuidava dos filhos, da casa, e ainda achava forças para ir ao culto à noite. Por fora estava forte. Por dentro estava esgotada, cansada da alma. Eu me perguntava, Deus, o que eu tô fazendo de errado? Porque eu via gente que nem falava de Deus prosperando, e eu ali, fiel, firme, e nada mudava. Aí veio aquele domingo. Era o fim de uma campanha de 21 dias de jejum. Eu estava exausta, mas fui à igreja. Sentei no fundo, tentando me manter firme. Quando começou o louvor, levantei as mãos e cantei com o pouco de força que me restava. Mas de repente, me deu uma tontura forte. Tentei disfarçar, mas desmaiei. Escureceu tudo. Só que ao invés do fim, foi o começo de algo que eu nunca imaginei. Eu me vi fora do meu corpo, olhando para mim mesma caída no chão. As pessoas em volta, correria, oração, mas eu, pela primeira vez em muito tempo, estava em paz. Sentia um alívio indescritível. A dor, o peso, tudo tinha sumido. Foi aí que percebi, eu tinha morrido. E ao invés de medo, veio uma tranquilidade tão profunda que eu sorri. Pensei, então é isso. Mas não era o fim. Comecei a ser levada, não andava, não voava, apenas flutuava como se uma força me puxasse com carinho. Tudo ia ficando para trás. Fui entrando num lugar que era só luz, mas não uma luz comum. Era viva, envolvente. Não cegava, ela acolhia. E junto dela, um amor que me envolvia por completo. Um amor puro, sem cobrança, sem exigência. Naquele instante a única coisa que eu pensei foi, estou voltando para casa. E então essa luz começou a tomar forma. Ela virou alguém, era Jesus. Mas não o Jesus das imagens ou das pregações. Era real, vivo. E o olhar dele atravessava tudo o que eu era, o que escondia, até o que eu mesma não sabia nomear. Ele me olhou com tanta compaixão, tanto amor, e mesmo assim com uma tristeza suave. Como quem viu cada lágrima minha e ainda assim dizia, eu tô aqui. E então ele falou, Helena. Só isso, mas parecia que o céu inteiro disse meu nome. Naquele instante eu entendi. Ele nunca me deixou. Estava comigo nos dias em que eu achei que estava sozinha, quando o silêncio parecia abandono. Aí ele disse algo que mexeu comigo de um jeito que nem sei explicar. Você me serviu com sinceridade, mas foi enganada por um sistema que usa o meu nome, mas não carrega o meu coração. Aquilo me desmontou.
Sempre achei que estava fazendo tudo certo: jejuar, sacrificar, abrir mão do pouco que eu tinha. Mas ali na presença dele, eu enxerguei o que nunca quis ver. Te ensinaram que sofrer é sinônimo de santidade, ele disse. Mas isso não veio de mim. Isso veio do inimigo que quer ver o meu povo cansado, se culpando por desejar viver com dignidade. Na hora tudo fez sentido. Quantas vezes me privei do básico achando que agradava a Deus? Quantas vezes engoli o choro para parecer forte? E então ele disse: o problema não foi a sua fé. Foi onde colocaram ela. Fizeram você acreditar que viver na escassez era sinal de espiritualidade. E você aceitou isso? Acreditou mesmo que estar exausta, sem perspectiva, era o que eu queria para você? Helena, isso não é fé, é controle. Naquela hora eu desabei, mas não era raiva. Era como se finalmente alguém tivesse me libertado daquela culpa silenciosa que me acompanhou por anos. Pela primeira vez, entendi: o erro nunca foi meu. Meu coração sincero só foi mal direcionado. E eu chorei. Chorei como uma criança que escuta a verdade pela primeira vez. Então ele começou a me mostrar cenas. Várias igrejas, algumas eu até reconheci. Pessoas orando com fervor, jejuando, chorando nos altares, mas entre elas, eu vi sombras se movendo entre os bancos. Figuras sombrias no meio dos cultos. E então ele disse: há lugares onde usam o meu nome, mas onde eu não estou. Gritam por mim, mas não me conhecem. Mencionam meu nome, mas servem a outro senhor. Aquilo me desmontou. Por dentro, doeu. Porque no fundo, eu sempre desconfiei. Sempre senti que havia algo errado em certos ambientes. Mas me calei. Me disseram que questionar era rebeldia. E eu engolia esse desconforto. Naquele momento compreendi: discernimento não é rebeldia, é proteção, é cuidado. Jesus me olhou com aquele olhar firme e amoroso ao mesmo tempo, e disse algo que me partiu. Enquanto muitos dos meus filhos se culpam por não ter dinheiro, os que manipulam a fé deles vivem como reis. Meu coração afundou. Porque eu sabia, já tinha visto. Carros de luxo, viagens luxuosas, hotéis 5 estrelas, enquanto o povo se privava do básico e era instruído a esperar o tempo de Deus. E então ele falou: esse tempo que tanto dizem, já chegou e com juros. Essa frase me atravessou como uma espada. Quantas vezes ouvi que minha bênção estava atrasada, que eu precisava provar mais a minha fé, enquanto outros viviam em conforto, pregando renúncia que eles mesmos não praticavam. Jesus continuou: pregam que prosperidade é do inimigo, mas vivem como se fossem donos do mundo. Enquanto isso meu povo se entrega, serve, acredita e se consome por dentro. Ele fez uma pausa. Me encarou com profundidade, como quem quer cravar a verdade no mais íntimo da alma. Helena, eu vim para libertar, não para aprisionar. Se o evangelho que você ouviu a vida toda te esgota, te adoece, te prende, então esse evangelho não veio de mim. Naquele instante tudo ficou mais nítido. Não se tratava de dinheiro, era sobre propósito, sobre identidade, sobre a essência do que ele sempre quis mostrar. Jesus foi ainda mais fundo. O inimigo não quer apenas empobrecer o meu povo. Ele quer cegá-lo. Porque um povo cego não pergunta, não sonha, não reage. E então ele usa até coisas boas, como a compaixão, para confundir. Fiquei em silêncio. E então ele me mostrou algo que rasgou meu coração. Vi projetos lindos por fora, orfanatos, missões, casas de ajuda. Mas por trás, havia manipulação. Líderes que usavam a dor alheia como fachada. Crianças dormindo em colchões finos enquanto eles dormiam em resorts. O povo jejuando por provisão, enquanto eles faziam reuniões secretas com empresários e políticos. Jesus disse: muitos transformaram a dor em moeda. Usam o sofrimento como vitrine. Eu chorei, mas não era revolta, era tristeza. Porque eu já tinha ajudado, contribuído, acreditando estar cooperando com o reino. Mas agora eu via que muitas vezes, só alimentei um sistema distorcido. Então ele tocou num ponto que mexeu fundo. Lembra quando você pensou em largar tudo para viver do ministério? Eu vi seu coração. Ele era puro. Mas você foi empurrada, sem preparo, sem direção. E se eu não tivesse te travado, você teria entrado por um caminho onde a necessidade vira comércio, e a fé vira produto.
Eu travei, porque era verdade. Várias vezes quis viver da fé, mas algo sempre me impedia. Agora eu entendi, era ele, me protegendo de mim mesma. E com aquele jeito de pai, ele disse: o que começa com paixão sem base termina em desespero. E o desespero corrompe. O inimigo sabe disso. Por isso ele apressa os sinceros, para que na dor, eles se tornem iguais aos falsos. Mas eu te chamei para outro caminho, Helena. Um caminho de luz, verdade e liberdade. Ele colocou a mão no meu ombro, com carinho, e disse: agora, filha, vou te mostrar algo que poucos enxergam. Algo que explica por que tantos estão cansados, mesmo dentro da igreja. A voz dele era cheia de compaixão. Não havia cobrança, só cuidado. Como quem olha uma filha tentando carregar um peso que nunca foi dela. Com um gesto suave, me levou. E de repente, eu estava em vários lugares ao mesmo tempo, diversas igrejas. Por fora, tudo parecia comum. Louvor, pregador, altar. Mas por dentro, era outro cenário. Vi demônios sentados nos bancos, outros caminhando pelos corredores, alguns até no altar. Meu corpo gelou. Eu não entendia. Até que Jesus explicou: eles não entram à força, são convidados. Quando trocam arrependimento por espetáculo, quando preferem emoção à verdade, abrem a porta. Arrepiei até a alma, porque já tinha sentido esse peso estranho em certos cultos, mas nunca soube explicar. Então ele concluiu: Helena, não é o barulho que traz a minha presença. Não é o show, nem o palco, é o coração quebrantado. É a verdade vivida, não só falada. Naquele momento tudo fez sentido. Lembrei de quantas vezes saí da igreja vazia, mesmo depois de cantar, orar, chorar. Agora eu sabia por quê. Ele já não estava mais ali, e ninguém percebia. Jesus me olhou como um pai olha para o filho que finalmente entende o que ele tentou ensinar com tanto amor. E disse com uma doçura que me atravessou: eu não te condeno por ter acreditado. Eu vi sua sinceridade, filha. Mas agora que você conhece a verdade, você pode escolher caminhar comigo, de olhos abertos, livre do medo, da culpa, da manipulação. Depois de tudo que ele me mostrou, Jesus se aproximou com ternura, como um pai que se senta ao lado da filha depois de uma conversa difícil, mas necessária. Ele segurou minhas mãos, olhou bem dentro dos meus olhos e disse em voz baixa: você não precisa mais viver com medo. Eu já te dei as chaves. Olhei para ele sem entender muito bem e perguntei: que chaves são essas, Senhor? Ele sorriu, mas não foi um sorriso qualquer. Eram daqueles que curam só de olhar. E então disse: as chaves da liberdade, da verdade e da autoridade. Você não é mais uma prisioneira. Você é minha filha. Naquele momento algo dentro de mim tremeu. Foi como se uma ficha que demorou anos para cair finalmente tivesse caído. As respostas que eu tanto busquei com lágrimas, jejuns e orações, já estavam comigo o tempo todo, mas eu não via. Me ensinaram a procurar longe, quando tudo já morava dentro. Ele continuou: você jejuava para ser aceita. Orava achando que precisava merecer. Se esforçava na igreja esperando ser vista. Mas eu já te amava antes de qualquer esforço. Tudo que eu queria era que você parasse, sentasse aos meus pés e simplesmente me escutasse como filha. Naquela hora qualquer orgulho que ainda existia em mim simplesmente se desmanchou. E pela primeira vez, eu me senti leve. Livre de verdade. Jesus me olhou mais uma vez, do mesmo jeito que tudo começou, com amor e paz. Mas agora tinha algo mais. Tinha direção e propósito. Você pode ficar aqui comigo, se quiser. A dor já ficou para trás, o peso caiu. Mas se decidir voltar, eu vou com você. E dessa vez não será para sobreviver, será para viver. Fiquei em silêncio. Ali era paz, era lar, mas pensei nos meus filhos. Pensei em tanta gente como eu, lutando, sofrendo, presa em um sistema que distorce quem Deus realmente é. Com lágrimas nos olhos, falei: Senhor, se for para voltar diferente, se for para ajudar outros a enxergarem também, então me manda de volta. Mas só se o Senhor for comigo. Ele sorriu de novo, um sorriso cheio de certeza, como quem já sabia minha resposta antes mesmo de eu dizer: eu nunca te deixei, Helena.
E agora você vai caminhar como alguém que conhece a verdade. Vai viver como minha filha. Na mesma hora, uma luz me envolveu. Mas não era só claridade, era como um abraço. Tudo começou a ficar distante, desfocado, até que eu abri os olhos. O teto branco do hospital parecia até brilhar. Por um instante, achei que ainda estava lá, do outro lado. Mas aí ouvi uma voz. Vi minha filha chorando baixinho ao meu lado. E o médico, com o olhar de quem acabava de presenciar algo inexplicável, disse baixinho: "Ela voltou." Sim, eu voltei, mas não como antes. Algo em mim tinha mudado. Não era só o corpo que respirava de novo, era a alma que renascia. Nos dias seguintes, tudo ao meu redor parecia igual. As contas, os desafios, a rotina de sempre. Mas eu não era mais a mesma mulher. As dificuldades continuavam, mas agora eu sabia quem andava comigo. E mais, eu sabia quem eu era. Parei de correr atrás de bênçãos e comecei a caminhar com o dono delas. Me afastei do que me prendia, deixei para trás estruturas que só me sugavam, e escolhi servir ao coração dele. Foi como se tivessem tirado uma venda dos meus olhos. Pela primeira vez eu via. E se você chegou até aqui, talvez essa história também tenha algo a ver com você. Talvez você esteja cansado de lutar, de orar, de jejuar, e ainda assim sentir que nada muda. Talvez, como eu, você tenha confundido cansaço com cruz, culpa com obediência, escassez com santidade. E se for o seu caso, quero te dizer uma coisa do fundo do coração. Jesus te ama, mas ele não te chamou para viver assim. Ele não quer te ver com medo de prosperar. Ele não te criou para andar de cabeça baixa, achando que viver com dignidade é pecado. Ele não pediu para você se arrastar pela vida achando que isso é prova de fé. Ele te chamou para a liberdade, para a verdade, para uma vida com propósito real. E não é sobre sair da igreja. É sobre voltar pro lugar certo, os pés dele, o altar do coração, um relacionamento real, uma escuta sincera. Então, se algo aí dentro mexeu com você hoje, volta para ele. Não pro sistema, não pro palco, volta para ele. Foi só quando eu parei de correr atrás da bênção que encontrei o dono dela. E foi aí que tudo passou a fazer sentido. Será que estamos mesmo seguindo a voz do Espírito? Ou apenas repetindo tradições que nos ensinaram a aceitar sem questionar? A palavra diz em João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a verdade te leve à liberdade. Que as bênçãos do céu te encontrem, e que a sua caminhada seja leve, com os olhos abertos e o coração firme no único que nunca falha, Jesus. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.